Você sabia que há hambúrgueres que um judeu religioso nunca comeria, mesmo que fossem feitos com carne de boi de primeira qualidade? Sim, isso mesmo. Nem tudo o que parece simples na culinária é tão simples assim quando falamos da tradição judaica. Hoje você vai descobrir o porquê. O tema pode parecer comum, mas esconde uma riqueza de detalhes culturais, religiosos e até espirituais que surpreendem muita gente. Prepare-se para enxergar o hambúrguer com outros olhos. Antes de irmos mais fundo, um agradecimento especial a você que já é membro e apoia nosso canal. Graças a essa comunidade linda conseguimos continuar compartilhando conteúdos como esse. E se você ainda não é membro, fique atento. Estamos sempre promovendo sorteios de camisetas com nomes em hebraico, menorás, estrelas de Davi, livros, cursos de hebraico e muito mais. A partir de apenas R$ 4,99, você pode se tornar parte disso tudo, e quanto maior o seu nível de apoio, mais chances você tem de ganhar. A relação entre os judeus e a alimentação é uma das áreas mais sensíveis e profundas da vida religiosa. A comida não é apenas um combustível para o corpo, ela é também uma expressão de fé, identidade e obediência aos mandamentos de Deus. É por isso que, quando falamos sobre algo aparentemente simples como um hambúrguer, estamos entrando num universo complexo de regras, símbolos e significados. Dentro da tradição judaica, existe um conjunto de leis alimentares chamadas kashrut. Essas leis determinam o que é considerado próprio, ou kosher, para o consumo. Para um alimento ser kosher, ele precisa atender a critérios específicos desde a origem dos ingredientes até o modo como são preparados. No caso da carne, por exemplo, só alguns tipos de animais podem ser consumidos. E mesmo esses precisam ser abatidos de uma forma específica, chamada shetitá, feita por um profissional treinado, o shochet. O animal deve estar saudável, sem defeitos, e todo o sangue deve ser removido. Então imagine um hambúrguer. Parece simples. Carne moída, pão, queijo, alface, tomate, talvez um molho. Mas para ser kosher, cada elemento dessa combinação precisa seguir as regras. Primeiro, a carne. Se for carne bovina, deve vir de um boi abatido conforme a lei judaica. Depois, precisa ser inspecionada, limpa, salgada e lavada corretamente. Se for frango, as exigências são semelhantes. Já carnes como porco, mariscos ou frutos do mar são totalmente proibidas. Agora vamos para o queijo. Aqui entra um ponto crítico. Uma das regras centrais da kashrut é a proibição de misturar carne e leite. Essa proibição vem da Torá, que diz por 3 vezes: não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. A interpretação rabínica desse mandamento deu origem a uma regra rígida. Não se pode comer carne e derivados de leite juntos, nem cozinhar, nem servir juntos. Por isso, um hambúrguer tradicional com queijo está fora de questão para um judeu observante. Em lugares onde há grandes comunidades judaicas, como Israel, Nova York, ou bairros judaicos em cidades como São Paulo, Londres e Buenos Aires, é comum encontrar lanchonetes especializadas em hambúrgueres kosher. Esses estabelecimentos são supervisionados por rabinos e seguem todas as diretrizes. Eles usam carne kosher, evitam misturas proibidas e até os pães e molhos são preparados com ingredientes certificados. Muitas vezes, em vez de queijo de leite, são usados queijos veganos ou à base de soja, para não quebrar a regra da separação entre carne e leite. E o pão? Sim, até o pão precisa ser verificado. Pode parecer estranho para quem nunca teve contato com as leis kosher, mas até o fermento usado, o óleo, o tipo de açúcar, tudo deve ter certificação. Ingredientes de origem duvidosa ou com traços de leite podem tornar o alimento não kosher. Por isso, até as batatas fritas, se forem fritas no mesmo óleo de um alimento com queijo ou carne não kosher, são evitadas. Para complicar ainda mais, há diferentes níveis de observância entre os judeus. Judeus ortodoxos seguem todas as regras à risca. Já os judeus conservadores ou reformistas podem ter uma abordagem mais flexível, adaptando as leis às suas realidades locais. Judeus seculares, que não seguem práticas religiosas com regularidade, podem comer hambúrgueres comuns sem se preocupar com a kashrut.
Mas muitos ainda mantêm certos costumes por tradição familiar ou cultural, como evitar carne de porco ou não misturar carne e leite em casa. Dentro de casa, os judeus observantes mantêm uma cozinha separada para carne e leite. Isso pode significar 2 conjuntos de pratos, talheres, panelas e até eletrodomésticos. Algumas casas têm 2 pias, 2 fornos, 2 micro-ondas. Tudo para garantir que os alimentos não se misturem e que a santidade das refeições seja preservada. Por isso, mesmo quando vão a um restaurante kosher, muitas famílias ainda preferem preparar sua própria comida, garantindo o controle total do processo. Durante certas épocas do ano, como a Páscoa judaica, Pesach, as regras ficam ainda mais rigorosas. Nessa época, os judeus evitam qualquer alimento fermentado ou com levedura. Isso significa que o pão do hambúrguer tradicional está fora. Alguns restaurantes oferecem hambúrgueres em folhas de alface ou em pães especiais sem fermento. A criatividade é usada para manter a tradição viva, sem abrir mão do sabor e da modernidade. Também existem hambúrgueres vegetarianos ou veganos dentro da culinária kosher. Feitos com grãos, vegetais e temperos, eles atendem a uma demanda crescente por opções mais saudáveis e sustentáveis. E como não contém carne nem leite, são uma solução prática para quem deseja seguir as leis kosher com mais flexibilidade. Claro, mesmo esses hambúrgueres precisam de supervisão para garantir que todos os ingredientes sejam permitidos. No mercado global, várias marcas já identificaram o interesse por alimentos kosher, não só entre judeus, mas entre pessoas que associam a certificação a um padrão de qualidade e higiene. Isso inclui empresas de fast food, que em alguns países abriram filiais kosher. Mas vale lembrar que uma mesma marca pode ter filiais kosher e não kosher, dependendo da supervisão local. Por isso, os consumidores atentos procuram sempre o símbolo da certificação antes de consumir. Além da alimentação, a tradição alimentar judaica está ligada a valores profundos como disciplina, consciência, gratidão e reverência. Cada refeição começa com uma bênção, e há orações específicas para diferentes alimentos. Comer se torna, então, um ato espiritual, um momento de conexão com o Criador. Ao entender as restrições em torno de algo simples como um hambúrguer, compreendemos também o compromisso diário que muitos judeus têm com sua fé. Para os jovens judeus ao redor do mundo, comer hambúrguer se tornou também uma forma de afirmar sua identidade em meio à globalização. Alguns buscam restaurantes kosher por orgulho cultural, outros por curiosidade ou tradição familiar. Há um movimento crescente de valorização da herança judaica através da culinária. Festivais de comida judaica, vídeos no YouTube, receitas adaptadas, tudo isso contribui para manter viva a memória e o sabor do que é ser judeu. E mesmo para quem não é judeu, aprender sobre esses costumes é uma forma de abrir os olhos para a riqueza das tradições religiosas e culturais que existem no mundo. Em tempos em que tudo parece tão rápido e descartável, parar para refletir sobre o que comemos, como comemos e por que comemos de determinada forma é um convite à consciência. Se você chegou até aqui, com certeza algo nesse conteúdo te tocou. Então agora é com você. Escreva nos comentários o que mais te surpreendeu ou chamou a atenção nesse tema. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, grupos de estudo ou pessoas que amam aprender sobre as raízes da fé. E claro, se quiser nos apoiar e ainda participar dos sorteios exclusivos, torne-se membro do canal. A partir de apenas R$ 4,99 por mês, você já concorre a prêmios como camisetas com nomes em hebraico, menorás, estrelas de Davi, livros, cursos e muito mais. Quanto mais alto o grau de membro, mais chances você tem de ganhar. Que essa jornada de conhecimento continue transformando sua forma de ver o mundo.